Edição das 10 está de volta com o nosso debate agora continuando o nosso debate sobre estresse e longevidade. A gente vai agora para as perguntas dos assinantes que já estão chegando através do nosso site. Você ainda pode mandar sua pergunta e sua opinião. Nosso endereço é g1.com.br/globonews. A primeira pergunta é para a doutora Raquel, aqui no Rio de Janeiro. É a pergunta da Marli Amorim. Eu sou muito estressada, tento me controlar, mas não consigo. Estou de uma maneira que chega a me dar falta de ar. Como faço para me tratar? Bom, ela está no nível de estresse alto, né? Assim, dependendo da situação, era importante até uma avaliação psicológica, né? Certamente ela está precisando de uma ajuda externa para melhorar no seu projeto do dia a dia, ou a nível de psicoterapia, né? Para poder trabalhar essa questão do estresse dela, né? Ela já está com sintomatologia orgânica, então era importante uma avaliação, no mínimo, com um psicólogo. Dentro do possível, né? Um tratamento, né? Um tratamento médico, uma orientação médica para saber qual é o melhor caminho, né? Doutor Jorge, tem uma pergunta para o senhor, também de assinante. Já ouvi várias vezes que por reações explosivas vou morrer cedo, mas não consigo ficar apático diante de algumas situações. Guardar reações também não é prejudicial? Fábio Menezes. Deixa-me responder diretamente para o Fábio. Essa questão de reações explosivas, ela vem de um excesso de emoções guardadas e que não foram expostas no devido tempo. É preferível você ter uma explosão do que você ficar segurando eternamente essa emoção. Infelizmente, nós não somos preparados, Fábio, para viver a vida emocional de uma forma equilibrada. A emoção é uma reação natural da vida. É uma reação que foi desenvolvida ao longo de milhares de anos, milhões de anos, e que ensina a você ou deixa você saber se alguma coisa que você está passando está sendo um apoio para a sua vida ou está ameaçando a integridade da vida. Emoção é alarme, pura e simplesmente. Então, se você tem uma emoção de satisfação, de alegria, de prazer, essa emoção está dizendo para você, continua com isso, que isso faz bem para você. Se você tem uma emoção tipo tristeza, porque perdeu alguém, perdeu algo, tem uma raiva porque invadiram o seu espaço ou cometeram uma injustiça, está dizendo, sai dessa, tira isso da sua vida, que isso está fazendo mal. Então, manter emoções guardadas, de fato, isso vai ajudar você a criar mais estresse, portanto prejudicar a sua saúde e eventualmente atrapalhar a sua longevidade. Então, é uma questão de aprendizado, de expor os seus sentimentos, expor aquilo que está acontecendo com você, sem deixar que isso se acumule para virar uma explosão, porque você precisa depois socialmente lidar com uma questão que é o dano de uma explosão que isso pode causar no meio das pessoas que estão à sua volta. Então é cuidar para que você passe a lidar com as emoções de uma forma mais natural. Isso é um aprendizado que às vezes requer psicoterapia ou programas de desenvolvimento para naturalmente você lidar com essas questões. São questões muito importantes que a gente tem que estar sempre atento mesmo, né, doutor Jorge? A gente tem mais uma pergunta para o senhor, mais uma pergunta de assinante. Como conciliar longevidade com qualidade de vida num país onde o aposentado recebe salários que mal dão para viver? É a pergunta da Maria de Lourdes. Aqui, Maria de Lourdes, dentro das estruturas básicas de pessoas que conseguem chegar a uma alta idade com saúde, existe uma particularidade da personalidade que é a referência que a pessoa utiliza para tomar suas decisões, fazer suas escolhas. As pessoas que tendem a ter idade mais avançada, com saúde e qualidade, elas confiam em si profundamente, são chamadas tecnicamente, um dos termos que se usa, são pessoas internas. Pessoas que tomam decisões por si próprias, elas usam a palavra ou a recomendação de outras pessoas apenas como uma ideia para enriquecer a sua decisão. São pessoas que têm uma autoestima elevada e que, portanto, elas sabem fazer a sua vida. As pessoas que sabem fazer a sua vida constroem a sua vida sem depender de INSS. Elas vão fazer o seu futuro de tal maneira que elas tenham possibilidade de viver com qualidade, independente daquilo que recebe do governo. Se você faz a vida depender exclusivamente daquilo que o governo lhe dá, pelo fato de você ter terminado, teoricamente, a sua vida útil, você está sendo uma pessoa, vamos usar esse termo, uma pessoa externa. Você está dependendo de coisas que estão à sua volta para construir a sua vida. A pessoa que vai longe na vida não depende do mundo
mundo à volta. Ela dirige a sua vida e dirige o mundo à volta, mesmo com a idade avançada. Ela sabe o que quer, ela decide. Eu tenho uma pessoa na família que está dentro da faixa dos 90 anos, que todo dia pega um ônibus, vai ao centro da cidade para fazer suas coisas e volta, caminha todo dia, tem suas opiniões, seus desejos, as suas vontades, aquilo. Ele sabe o que quer da vida. E bom humor, como foi falado ainda há pouco. Então, resumindo, tomar conta da vida e não depender dos fatores. Interagir com os fatores, mas não depender deles. Esse talvez seja um dos segredos para você conviver com o que o governo oferece de aposentadoria para os idosos. Doutor Agora, Jorge. uma pergunta para a doutora Raquel. Posso fazer a pergunta? Pois não, Raquel? Ana. Então, é o seguinte, eu gostaria que a doutora Raquel falasse sobre a importância do relógio biológico para a regeneração das células. A gente sabe que esse é um dos grandes desafios da medicina, descobrir como manter regulado o relógio biológico que acaba perdendo a capacidade de se ajustar ao ambiente com o passar dos anos, né, doutora? Sim, porque você está exatamente colocando a questão do envelhecimento sob duas óticas, né? A ótica cronológica e a ótica biológica, né? A manutenção desse equilíbrio, que em termos biológicos a gente fala homeostasia, né, esse relógio, é um desafio para a ciência. Eu estava comentando aqui, estão se estudando marcadores, existem já vários associados às doenças cardiovasculares, por exemplo. Marcadores genéticos. Né? Marcadores genéticos. Alguns grupos de pesquisa já descobriram marcadores associados ao aumento da expectativa de vida numa determinada população. Nós não sabemos se isso vai poder ser inferido para outras, porque também tem questão do ambiente influindo na longevidade. Quer dizer, eu usei um termo aqui multifatorial, porque a questão da longevidade não só são as questões genéticas propriamente dita, né? Tem as questões ambientais e essa interação do ambiente com esses marcadores que é o grande desafio, para saber em que momento e de que forma a gente pode interferir na nossa maquinaria genética, vamos colocar assim, já tem algumas descobertas importantes, né? Mas essa modulação ainda é um mistério. Né? Obviamente a questão dos bons hábitos, né? Do cultivo de práticas saudáveis é uma dica importante, que não é tudo, nós estamos vendo que isso não é tudo, mas ainda é importante, deva ser considerada. Doutora Raquel, eu queria voltar a falar com a doutora Priscila lá em São Paulo. Doutora Priscila, essa questão da interação, né, do ambiente que a doutora Raquel estava falando aqui, como que o estresse da família pode afetar o idoso? Esse ritmo de vida do idoso, que é um ritmo diferente do que a gente anda levando atualmente, muitas vezes o idoso mora com a família. Então, como é que o ritmo de estresse da família pode afetar o idoso? E eu queria saber se existe algum trabalho de vocês de incluir o idoso na família, um trabalho com a família, para que essa correria do dia a dia não interfira de maneira negativa na vida do idoso. Olha, Raquel, a questão da família, ela é essencial também para a qualidade de vida do idoso. Tanto que nós temos um grupo, ele foge um pouquinho dessa atividade que a gente está vendo agora, que é um grupo de cuidadores, onde a gente traz a família aqui para o centro de referência, principalmente os familiares que são cuidadores de idosos mais dependentes, e fazemos todo um trabalho. E temos também encontros intergeracionais, onde os idosos podem se encontrar com crianças, os netos, e é fundamental. O serviço social, ele consegue atuar bastante junto à família, e para o bom andamento do tratamento, desde a questão de tomar o remédio na hora certa, se alimentar corretamente, vir às consultas, é muito importante que a família esteja sempre junto. Doutora Patrícia? Olha... Oi. Oi, Luciano, perdão. Tudo bem, pode continuar. Desculpa, imagina. querido. Não, eu só ia falar o seguinte, que além de ser uma área verde, uma área muito bonita, que com ao ar livre, o dia tá bonito, isso tudo também ajuda muito no ânimo dos idosos. Queria mostrar também que aqui esses aparelhos são muitas vezes, talvez muito mais interessantes, muito mais divertidos do que aqueles que a gente tem que encarar na academia. Isso tudo então para atrair o idoso. São Paulo tem 2 centros de referência do idoso. Esse aqui, na Zona Norte, que é no bairro do Mandaqui, e um na Zona Leste. Todas as atividades são gratuitas, Luciano. Ok, Ana. Então a gente continua aqui de São Paulo.
É o seguinte, eu queria saber o que a neurolinguística descobriu sobre como alcançar padrões de longevidade. Eu sei que o senhor está com um estudo aqui, conta pra gente. Bom, Ana, a neurolinguística, ela se ocupa dos padrões mentais, né? Então, quais são os padrões mentais internos, né, emocionais que as pessoas têm e que vão levar a esse maior tempo de vida? Primeiro é importante esclarecer que a boa velhice se prepara na infância, né? Então, estava falando agora nessa matéria a respeito da família, a convivência, né, a relação que a família mostra com o idoso vai deixar marcas na criança. Como ela vai perceber a velhice. Então, desde criança, uma pessoa vivendo numa família que dê suporte, num ambiente que dê suporte, desenvolva crenças, primeiro, crenças a respeito que dão suporte à longevidade, né? As relações são importantes. Então, acreditar que o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento efetivo, é um aspecto importante da vida. Que elas são, já comentei, que elas são úteis para os outros. Que a saúde e a vitalidade são aspectos normais na vida, né? Algumas pessoas dizem, a doença é uma coisa normal. Não, a doença não é uma coisa normal. O normal é a saúde, né? Estar cansado é normal. Não, o normal é a vitalidade, né? O estar cansado é um sinal de que você ultrapassou o limite. Você não deu ao seu corpo o momento para o descanso, né? Falei também, a idade, a velhice é um benefício. E uma coisa importante que faz parte dessas pessoas que têm esse modelo de saúde, que leva à idade mais avançada, é que você precisa trabalhar para isto, né? Ou seja, você precisa fazer coisas para que a sua vida progrida, né? Além disso, há algumas coisas importantes em termos de lidar com as dificuldades. Por exemplo, as perdas. As pessoas idosas, bem de vida, elas incorporam as perdas, ou seja, elas não ficam lamentando porque uma pessoa ou outra se foi da vida, faleceu. Elas incorporam esse episódio como alguma coisa da própria vida. Elas integram tudo aquilo que elas aprenderam na vida no momento presente. Então não são pessoas divididas, são pessoas integradas às perdas e às conquistas ao longo da vida. Doutor Jorge, eu queria trazer a discussão aqui para o Rio, a doutora Raquel, falando sobre o que tem sido feito na ciência, né, em relação à genética para prolongar. A gente sabe que tem várias descobertas para retardar o envelhecimento. A gente tem novas terapias com células-tronco, tem aumento de sobrevida de células. Quer dizer, em quanto tempo a gente vai ter uma expectativa de vida maior? O que já está sendo feito para que a gente viva mais, falando cientificamente? Pois é, isso ainda é um grande desafio, né? Haja visto as experiências com a ovelha Dolly, né, que ela teve uma expectativa de vida muito menor. Na verdade, houve até alguns artigos interessantes a respeito dos telômeros, que são pontinhas dos cromossomos, né, como uma analogia é aquela pontinha de um cadarço de plástico, que são regiões de DNA protetoras, e se questionou que esses telômeros na Dolly estariam menores. Quer dizer, para que eu estou dizendo isso? Quer dizer, um dos marcadores possivelmente associados à longevidade genético são os telômeros, são essas pontinhas dos cromossomos, tá? Isso é um. Tem outros estudos também muito interessantes de marcadores, assim, assinaturas genéticas em grupos populacionais que vivem mais. Mas você não pode inferir só o caráter biológico da longevidade, né? Foi muito bem colocado, que há outras questões que perpassam a biologia, né, do ponto de vista psicológico, cognitivo, comportamental, que estão associados à longevidade. E um outro dado, né, cientificamente falando, assim, modelos de doenças têm sido estudados em que pacientes envelhecem muito cedo. Então, a partir desses modelos, tem-se tentado entender a biologia do envelhecimento. Então, por exemplo, a progéria, né, uma doença genética extremamente rara, em que eles já descobriram uma determinada mutação, e nessa mutação se acumula uma proteína que já observaram que acumula na gente também. Tá certo? As pessoas que não têm essa doença, mas numa velocidade muito diferente. Quer dizer, nesses pacientinhos que vão falecer em torno de 15 anos, aquele filme do Brad Pitt, o curioso caso do Benjamin Button, o do Scott Fitzgerald, né? Muito interessante, obviamente ele extrapolou ali, mas possivelmente ele se inspirou na progéria, que é um bebê que nasce com características de idoso. E, na verdade, esses pacientes, eles falecem com 14, 15 anos. E tem sido um modelo muito interessante do ponto de vista genético para se estudar o envelhecimento.
Doutor Jorge, o senhor falava de perda, eu queria abordar essa questão também com o senhor, mas antes eu queria também mostrar duas opiniões aqui de assinantes, opiniões que acabaram de chegar. A primeira é: o estresse e a ansiedade na vida atual são inevitáveis. Encontrar o limite de usá-los como motivador é que faz toda a diferença para que tais características não se tornem um problema na vida das pessoas. É a opinião da Cristina. A outra opinião, até mais engraçada: pessoas estressadas vivem mais, só se for porque elas acabam com a paciência dos outros, sobrevivem por exclusão. É a opinião da Nádia. Acho que talvez encarar também, né, com um certo bom humor também faz muito bem, né, como a Nádia estava encarando essa discussão aqui, né? Doutor Jorge. Bom, Luciano, você disse que ia fazer uma pergunta a partir disso sobre a questão da perda. Eu queria que o senhor comentasse esses dois comentários primeiro, né, essas duas opiniões, vamos dizer assim, dos nossos assinantes. Uma sobre o equilíbrio, né, e outra sobre quem é muito estressado acaba também estressando as outras pessoas e vira um círculo vicioso, né? Ou como diz a Nádia, se não matasse as pessoas de tanta raiva, né, porque é muito estressado. Em relação a esse último comentário, quer dizer, a pessoa estressada, ela não sei se ela vai ter um maior tempo de vida, vai se tornar uma pessoa de longevidade maior. Ela não é estressada dentro desse sentido, mas uma pessoa que tem um estresse normal para viver, né? O dito estresse positivo, que é aquela tensão que você tem, porque você tem objetivos, você tem tarefas, tem compromissos, tem projetos a realizar. Isso gera um estresse. O estresse é aquela, vamos colocar desses termos, é como se fosse aquele nível de energia que você tem um pouco mais elevado e que vai fazer o seu motor da vida, o mental e o físico funcionar, né? Uma pessoa que não tenha estresse significa que ela não tem nenhum tipo de tensão, ela não está sendo puxada por alguma coisa. Então, o termo estressado hoje ele está sendo vinculado a essa tensão excessiva. Não é essa tensão excessiva que ajuda a pessoa a viver mais, é a tensão que a mantém numa vida produtiva, contínua, criativa, que faz ela querer trabalhar o dia inteiro porque é gostoso, porque é prazeroso, porque traz contribuição, né? Nesse sentido é importante. Sobre a perda, você que estava querendo saber a respeito disso. A perda de pessoa... Especificamente sobre a perda, eu queria abordar um outro aspecto, né? A sua perda pessoal, a sua própria morte. À medida que você vai envelhecendo, você vai encarando a morte muito mais perto. E tem muitos idosos que acabam vivendo o cotidiano da morte antes mesmo dela acontecer, por causa do medo que isso estabelece no seu dia a dia. Esse tipo de estresse é muito prejudicial e à medida que a gente vai envelhecendo, o estresse vai comprometendo ainda mais a saúde, a gente vai ficando menos resistente a esse tipo de estresse, de medo, de ansiedade, por conta da morte, do pouco tempo que resta? Com certeza, Luciano. É mais um fator. A pessoa que tem medo da morte, ou encara a morte como uma limitação muito séria na vida, ela cria um estado interno de tensão, de estresse, que vai contribuir para o aparecimento de outras doenças, enfraquecimento do corpo, o enfraquecimento da mente, disso que chama do poder mental, né? Porque ela está focalizando muito mais uma perda, uma coisa ruim, do que o que ela pode fazer positivo até esse momento chegar, né? Uma das características da estrutura mental das pessoas longevas é que elas têm uma visão otimista, não vou dizer otimista, tem uma visão positiva em relação ao futuro. Então, o futuro, ele guarda oportunidades e ele traz aspectos interessantes. As pessoas têm projeto, né? Estava aqui, antes de começar o programa, conversando com a Ana a respeito do arquiteto Niemeyer, né? No dia do aniversário dele, ele acordou e a mulher parece que perguntou se ele estava preocupado e ele disse, não estou preocupado com o dia de hoje, eu estou pensando na casa que a gente vai construir na Europa, né? Então, uma pessoa com 100 anos pensando no seu projeto de vida, isso é fantástico. Então, esse tipo de perspectiva ajuda a manter a vida. Eu tenho coisas a fazer. Eu quero fazer coisas. As pessoas que têm medo da morte já colocam um pano preto diante de si. Na sua tela mental não tem um projeto, tem um pano preto ou uma tumba. Então, qual é a perspectiva de vida, de saúde para uma pessoa que tem esse tipo de pensamento? Então, a perda da vida é alguma coisa que desde cedo, como em muitas sociedades, muitas culturas orientais, é encarado como parte do processo de viver. Um dia isso chega, até lá tem muita coisa para fazer.
Doutor, para o senso comum, experiências traumáticas ajudam a abreviar a vida. Para essa pesquisa que a gente viu, essa pesquisa da Califórnia, uma pessoa que supera as adversidades, supera as dificuldades, se torna mais forte e, consequentemente, viveria mais anos. Qual das duas avaliações o senhor acha que fica mais próxima da realidade? Olha, Ana, precisaria ver assim, em detalhes o que a pesquisa quer dizer com isso, porque uma situação traumática ela pode ser superada por uma pessoa que tem uma estrutura, que saiba lidar com traumas, seja preparada para isso, e rapidamente ela supera, então ela é mais uma experiência que ajuda nesse acervo de experiências negativas que me fortalecem para a vida. Mas uma experiência traumática que demora muito tempo a ser superada, como algumas perdas, tem pessoas que perdem parentes ou oportunidades ou sofrem reveses da vida, que levam anos sofrendo com aquilo. Isso daí certamente vai trazer problemas sérios para a saúde e possivelmente para a longevidade. Então, não é simplesmente o ter experiências traumáticas, é como você lida com elas. Se a pessoa fica presa a essa experiência, com aquilo remoando, entra naquilo que tecnicamente é o estresse pós-traumático, né? Em que a lembrança está sempre sendo trazida à tona, revivendo, isso vai minar a saúde e, consequentemente, a qualidade de vida. Se ele passa por uma experiência traumática, passa por um luto e logo em seguida isso é superado, é integrado, como eu falei, que é uma característica da estrutura interna, a experiência de vida, essa experiência traumática, não que ela seja desejável, mas ela vai funcionar como mais um elemento a fortalecer a capacidade de lidar com a vida. Uma pessoa que tem uma vida absolutamente tranquila, sem estresse, ela não sabe, a qualidade de vida diante de momentos mais difíceis no futuro vai ser menor. Então, a vida de crianças, por exemplo, a perspectiva de vida de crianças que lidam com dificuldades é muito mais positiva do que aquelas que são atendidas em todas as suas necessidades. Isso vale com uma preparação para a vida futura, né? Para a velhice. Muitíssimo obrigada pela participação aqui na edição das 10, por esse debate, pelas suas ótimas dicas. A gente conversou com o doutor psicoterapeuta Jorge Vitório Senesi. Falei certo? Senesi. Senesi. Nome húngaro, né? Muito obrigada, bom dia para o senhor. Obrigado a você, obrigado a sua oportunidade.